Se você tem desejo alto, sente vontade de continuar depois de ejacular, mas percebe que o corpo simplesmente desliga, eu quero que você preste muita atenção agora, porque o que eu vou te explicar aqui muda completamente a forma como você entende o seu próprio corpo. E antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo importante logo no começo. Isso não é falta de masculinidade, não é fraqueza, não é preguiça, não é falta de vontade. E na maioria esmagadora dos casos, não é simplesmente a idade chegando, como muita gente gosta de repetir para encerrar o assunto rápido. O que acontece com muitos homens é algo muito específico e ao mesmo tempo muito mal explicado. A mente continua ativa, o desejo continua ali e a atração não desaparece. A vontade de permanecer no momento existe, mas o corpo entra automaticamente no modo de encerramento. É como se alguém apertasse um botão invisível de desligar, um botão que você não escolheu apertar, mas que o corpo aciona sozinho, quase como um reflexo automático. E o pior de tudo é que quase ninguém nunca te explicou por que isso acontece, de onde isso vem, nem que esse padrão pode ser reorganizado. Muitos homens acham que isso é definitivo, acham que é algo que passou do ponto, que agora é assim, que o corpo simplesmente decidiu não colaborar mais. Outros acham que o problema está na cabeça, que é psicológico, que é ansiedade, que é nervosismo. Outros acham que o problema é só hormonal. Na verdade é que tudo isso isoladamente explica muito pouco. Alguns homens conseguem manter a resposta mesmo depois de ejacular. E isso não acontece porque eles já são super-homens. Nem porque nasceram diferentes, nem porque tem algo a mais do que você. A diferença fundamental é que o corpo deles não interpreta a ejaculação como ponto final absoluto. O organismo deles entende que aquele momento como transição, como uma mudança de fase, não como um encerramento completo de experiência. E é exatamente isso que eu quero explicar hoje. O que realmente acontece no corpo masculino depois do orgasmo. Porque com o passar do tempo, esse desligamento tende a ficar mais intenso, mais rápido e mais profundo. E principalmente o que precisa mudar para que o corpo volte a responder com mais rapidez, mais presença, mais disponibilidade e mais controle. Isso aqui não é um truque, não é promessa vazia, não é fantasia de internet, não é solução mágica. É fisiologia explicada do jeito certo, do jeito que quase ninguém explica. Se você quer controle e não sorte, fica comigo até o final. Depois da ejaculação, o corpo masculino passa, sim, por uma mudança natural. Isso é importante deixar muito claro. A excitação diminui, alguns hormônios se reorganizam, o sistema nervoso muda de estado. Isso faz parte do funcionamento normal do corpo masculino. O problema não está nessa mudança. O problema não é relaxamento. O problema começa quando essa mudança deixa de ser uma transição fisiológica e passa a ser um encerramento total. Em muitos homens, o corpo não apenas relaxa, ele colapsa energeticamente. A circulação cai muito além do necessário. O sistema nervoso entra no modo profundo de recuperação, quase como se precisasse hibernar. E o cérebro interpreta que qualquer estímulo sexual naquele momento deve ser ignorado. O homem sente isso como um apagão. Ele ainda quer, ele ainda sente desejo, ele ainda está presente mentalmente, mas o corpo não responde. É como se o canal entre a mente e o corpo fosse interrompido temporariamente. E quanto mais isso se repete, mais o corpo aprende que é o padrão correto. O organismo aprende por repetição, aprende por associação, aprende por experiência. O que quase ninguém explica é que a ejaculação, do ponto de vista fisiológico, não exige esse tipo de desligamento completo. O corpo poderia apenas reduzir o nível de excitação, reorganizar a energia, equilibrar os sistemas e manter a capacidade de resposta. Quando isso não acontece, não é o destino biológico, não é o normal do homem, é condicionamento fisiológico. Esse padrão não surge de um dia para outro. Ele é construído ao longo dos anos de forma silenciosa. Estresse constante, ansiedade acumulada, noites mal dormidas, alimentação desorganizada, excesso de estímulo, pouco descanso real, pressão por desempenho, cobrança interna, cobrança externa, tudo isso ensina o sistema nervoso a funcionar em extremos, ou totalmente acelerado ou totalmente desligado, sem meio termo. Muitos homens vivem o dia inteiro em estado de alerta, resolvem problemas, lidam com pressão, tomam decisões o tempo todo, carregam responsabilidades o dia inteiro e acabam usando o sexo como o único momento de liberação profunda. Quando ejaculam, o corpo aproveita aquele instante para cair com força. Não porque precisa cair tanto, mas porque está exausto há muito tempo. Com o passar do tempo, o corpo começa a antecipar esse desligamento. O homem ejacula e o sistema já entra automaticamente no modo fim. Não é uma escolha consciente, não é algo que ele decide, é um reflexo aprendido. Cada repetição reforça esse comando, e aí nasce uma frustração silenciosa e muito comum. O desejo continua alto, a mente está presente, mas o corpo está ausente. Isso não é apenas psicológico, isso é fisiologia condicionada. Existem 3 sistemas principais que determinam se um homem consegue ou não continuar responsivo após ejacular. O primeiro é o sistema nervoso. Ele é quem decide se o corpo vai precisar relaxar ou se vai entrar num apagão profundo. Homens que não sabem relaxar sem desligar só vêm exatamente aqui. Ele não tem um modo intermediário, é tudo ou nada.
O segundo sistema é a circulação. Ereção não é apenas sangue entrando. Ereção depende de vasos que se abrem, se fecham e se reabrem com rapidez. Em corpos inflamados, cansados, sobrecarregados, esses vasos ficam rígidos, menos elásticos, menos responsivos. Eles até funcionam uma vez, mas demoram a responder novamente. Isso não é um bloqueio permanente, é lentidão de resposta. O terceiro sistema é a recuperação energética. Ejacular consome energia neurológica, metabólica e hormonal. Se o corpo não sabe reorganizar essa energia, ele entra num modo de economia extrema. Ele passa a desligar funções que não considera prioritárias naquele momento. O desejo pode continuar existindo, mas o corpo fica em espera, como se estivesse economizando recursos. É exatamente por isso que tenta resolver esse problema apenas em mais estímulo falho. Mas excitação não resolve um corpo que não sabe se recuperar. Mais pressão não resolve um sistema que já está sobrecarregado. Continuidade sexual não é sinal de excitação infinita, é sinal de recuperação eficiente. O erro da maioria das abordagens é tentar forçar o corpo. Mais estímulo, mais técnica, mais expectativa, mais cobrança. O corpo masculino não responde bem à força, ele responde à organização. Quando o sistema nervoso aprende a relaxar sem apagar, quando a circulação se mantém responsiva e quando a recuperação acontece do jeito certo, o corpo deixa de travar. Não se trata de continuar imediatamente após ejacular, como se nada tivesse acontecido. Isso não é realista. Trata-se de reduzir o tempo de recuperação, manter presença e manter conexão com o momento e permitir que a resposta volte naturalmente, sem pressão. Isso exige método, exige entendimento do corpo, não exige milagre. Muitos homens são levados a acreditar que o problema está neles. O corpo falhou, que perderam algo, outros são empurrados para soluções rápidas que mascaram o sintoma, mas não reorganizam o corpo. O vilão aqui é a abordagem superficial. Tratar desempenho como algo pontual ignora completamente o que acontece antes e depois do orgasmo. O resultado disso é a dependência, insegurança e sensação constante que o corpo só funciona com a ajuda externa. E quando o homem vive o sexo como um teste, o corpo entra em alerta. E quando entra em alerta, o desligamento se intensifica ainda mais. O controle não nasce do medo. O controle nasce do entendimento do próprio corpo. Se você chegou até aqui, você já entendeu algo muito importante. O problema nunca foi falta de desejo, nunca foi falta de vontade, nunca foi falta de atração, foi falta de organização fisiológica. Continuidade sexual é dom e aprendizado do corpo. Se você quer uma orientação individual, eu atendo online, analisando exatamente onde o seu corpo está travando, quais sistemas estão desorganizados e o que precisa ser ajustado para que o corpo volte a responder do jeito certo. Eu também criei o curso Método Domínio Total. Uma metodologia que clínicas e farmácias não ensinam porque eles não criam dependência, ele devolve controle real sobre o corpo masculino. Quem veio do YouTube tem 10% de desconto usando o cupom YouTube10. O link está na descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, comente a palavra controle aqui embaixo. Assim eu sei que você assistiu até o final e está pronto para assumir o controle do próprio corpo. Até o próximo vídeo.